Sócrates tinha um amigo chamado Xenofonte que foi consultar um oráculo. E ele pergunta ao oráculo quem era o homem mais sábio da Grécia. Por incrível que pareça, o oráculo vai responder quem? Era Sócrates. Xenofonte fica impressionado com a resposta do oráculo e perguntou se não havia um homem mais sábio que Sócrates, ao que o oráculo retorquiu que não havia nenhum homem mais sábio que Sócrates. E como se ele insistisse muito na pergunta, para o oráculo, ele seria parecido como um ateu, E o que o Xenofonte fez? O Xenofonte não questionou muito o oráculo para não se parecer como ateu, e ele partiu. Ele encontra Sócrates, e lhe contou o que o oráculo lhe havia dito. E Sócrates era o homem mais sábio de todo. Sócrates, ao receber essa notícia, ele também a recebe com espanto. Ele fala: como? Eu sou o mais sábio de todos os homens. Logo eu, que só sei que nada sei? Esta é uma das respostas de Sócrates. Imagine a surpresa de Sócrates ao receber essa notícia, porque ele não se achava o mais sábio. Ele não se achava como o mais sábio. E lembrando aqui, a Grécia que o Sócrates vive é aquela Grécia que está em declínio. E é uma Grécia de muita soberba também. As pessoas se achavam que sabiam além do que elas realmente sabiam. Então, embora ele tenha decidido também de não negar o oráculo, o Sócrates ficou intrigado com a resposta, porque ele não tinha uma série de conhecimentos. Como que aquilo era possível? E Xenofonte afirma: foi o Deus que disse. E Sócrates, aceitando que é o homem mais sábio, o que ele faz? Ele decide conversar realmente com as pessoas mais sábias, para que juntos descobrisse onde estava a sua sabedoria. Mas qual que é a surpresa de Sócrates? Vou ler para vocês aqui um trecho da obra que está na Apologia Sócrates. Diz o seguinte: Sócrates, surpreendido com a resposta do oráculo, ele resolveu instigar por si próprio quem se dizia como sábio. E assim ele fala, no caso Platão escreve, fui ter com os que se passam sábios, porquanto havia lugar, era ali que para rebater o oráculo mostraria ao Deus, eis aqui um mais sábio que eu, quando tu disseste que eu era. Veja, Sócrates, ele vai questionar aqueles que se dizem sábios na Grécia para mostrar para o oráculo que ele estava errado, o oráculo. Porém, ele não poderia dizer isso ao público de modo geral, que o oráculo estava errado, porque ele ia parecer como um ateu, e você não poderia questionar o oráculo. Aí diz assim: submeti ao exame essa pessoa, é escusado dizer o seu nome, era um dos políticos. Então, o primeiro que Sócrates vai questionar, quem que é? Um dos políticos. Vocês estão ouvindo um barulho aqui? Não esquenta não, que é a minha cachorra que está aqui do meu lado, tá? Normal isso aí, tá? Eis a ateniense a impressão que me ficou do exame da conversa com que tive com ele. Achei que ele se passava por sábio aos olhos de muita gente, principalmente aos seus próprios, mas não era. A consequência foi tornar-me odiado dele e de muitos dos circunstantes. Veja, Sócrates, ao questionar o político, ele descobre que aquele político apenas aparentava ser sábio sem ser. E isso, Sócrates, vocês vão perceber aqui, que ele já vai começar a criar certas inimizades, tá? Aí diz assim, ao retirar-me, ia concluindo de mim para comigo, mais sábio do que esse homem eu sou. É bem provável que nenhum de nós saiba nada de bom, mas ele supõe saber alguma coisa e não sabe, enquanto eu, se não sei, tampouco suponho saber. Parece que sou um nadinha mais sábio que ele exatamente, e não supor que saiba o que não sei. Daí fui ter com outro, um dos que se passam por mais sábios ainda, e tive a mesmíssima impressão. Também ali me tornei odiado dele e de muitos outros. Então, onde está a sabedoria que Sócrates se revela nesta frase? Não é um só sei que nada sei, ignorando o conhecimento humano também não, tá, gente? Esse só sei que nada sei
Quando Sócrates afirma esta frase, ele está afirmando que se ele não sabe de algo, ele não vai afirmar que sabe, ao contrário daqueles que se passam por sábios na Grécia de seu tempo. Além de não saberem, afirmavam que sabiam. Veja a soberba do mundo grego que Sócrates viveu.